Damos as boas-vindas a todos quantos aqui chegaram para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Os irmãos estão notando a ausência do pastor Ney Ladeia. Ele se encontra pregando no estado do Rio de Janeiro, numa série de conferências em virtude do aniversário, aniversário da 4ª Igreja Batista em Macaé, naquele estado. Por isso, pela manhã, pregou no culto o pastor Mateus Souza e hoje à noite pregará o pastor Ernie Seibert, ou Seibert. Nós, neste culto desta noite, estamos celebrando o Dia da Bíblia e também louvando a Deus pelos 5 anos do projeto Luz para o Nordeste. Por isso que os irmãos já puderam ver esse belo e imponente ônibus que está parado em nosso estacionamento. Alguns certamente já tiveram a oportunidade de entrar, assim como eu, de ver que lindo, que belo ministério que conjuga atendimento social e espiritual e a difusão da palavra do nosso Deus. Quem ainda não visitou, pode fazê-lo logo após o culto, que certamente sairá encantado. Temos ainda a avisar que a partir de amanhã, em virtude do horário de verão, o programa logo de manhã estará sendo exibido às 5h50 da manhã, um pouco mais cedo do que o horário habitual e 10 minutinhos antes também do último horário. Portanto, às 5h50, o programa logo de manhã, a partir de amanhã. Também, amanhã, segunda-feira, dia 15, nós teremos aqui na nossa igreja um recital de viola, em virtude da conclusão do curso de bacharelado de Cecília Santoro. Ela é bacharelanda pela Universidade Federal de Pernambuco. Será um momento certamente de muito enlevo para nossas almas. Na terça-feira, dia 16, às 20 horas, teremos o motoculto, desta feita com um evento especial, uma programação especial alusiva ao Natal. Todos estão convidados, até aqueles que não são motociclistas, para dar apoio a esse ministério. Já na quarta-feira, dia 17, à tarde, temos a MCA, Mulheres Cristãs em Ação, que também tem um programa especial de Natal, com encerramento das atividades do ano, e à noite, nosso costumeiro culto de oração. Já na quinta-feira, dia 18, iniciando-se às 19 horas, teremos aqui neste templo um culto de Natal das Forças Armadas e de segurança. Será um momento certamente para testemunharmos do amor de Deus junto a todos os integrantes das Forças Armadas e de Segurança atuantes em nossa cidade, em nosso estado. Sexta-feira, dia 19, às 19h30, um grande evento de confraternização e de comunhão acontecerá também na nossa igreja. Será o grande encontro de comunhão dos grupos familiares, os nossos GFs, inclusive com um delicioso jantar natalino. As inscrições e as informações devem ser buscadas com os respectivos líderes do GF ou então com os ministros da família, a professora Cássia ou o pastor Apolônio Cavalcante. Já sábado, dia 20, a agenda está cheia, não é? Dia de evangelização do Janga. A nossa congregação do Janga promove a atividade denominada Vamos Evangelizar o bairro do Janga. Sairemos daqui da igreja às 8 horas da manhã, haverá atividades durante o dia e à noite um expressivo culto de louvor e adoração e de gratidão ao nosso Deus. De hoje a 8, no próximo domingo pela manhã, portanto dia 21, teremos a cantata de Natal das crianças. Logo após o culto, a Assembleia Ordinária da Igreja. À noite, a cantata de Natal intitulada A Canção, que será apresentada pelo coro na nossa igreja, o Coro Capunga. Na quarta-feira, dia 24, culto de Natal. Neste ano nós não faremos o culto dia 25 e sim dia 24, ficando dia 25 livre para confraternização na família. Domingo 28 pela manhã teremos ainda uma assembleia extraordinária, dessa vez para a profissão de fé. Aqueles interessados em se batizar devem procurar os irmãos diáconos Levi Guedes ou Neide Abreu ou qualquer um dos pastores para os acertos necessários para a profissão de fé, inclusive os ajustes com relação ao próprio batismo.
O culto de vigília será na quarta-feira, dia 31 de dezembro. Nós teremos aqui o encerramento das atividades do ano e, com certeza, teremos casa cheia. Lembramos, enfim, aos irmãos que ainda estamos recebendo doações de gêneros alimentícios na campanha das cestas de Natal, para ofertarmos àqueles que delas mais necessitam. Hoje não nos chegou às mãos o nome de nenhum visitante em especial, mas certamente é bem possível que alguém esteja nos visitando pela primeira vez. A estes que aqui estão pela primeira vez, nós pedimos a gentileza de se colocarem de pé para que possamos conhecê-los. Nós estamos vendo algumas pessoas que se levantam, olha aí, um belo grupo, vejam bem que belo e expressivo grupo dos irmãos que estão próximos a essas pessoas, podem dar um cumprimento, um aperto de mão, com um belo sorriso de boas-vindas. Sintam-se bem-vindos, acolhidos, bem recebidos a esta casa de oração, e que vocês possam retornar. Vocês haverão de receber um cartão como lembrança de sua passagem por nossa igreja, e pedimos a gentileza de preencher a parte relativa aos dados, às informações, para que possamos entrar em contato com você e, quem sabe, ter a alegria de tê-los de volta. Na sequência do nosso culto, nós vamos orar silenciosamente ao som do prelúdio e teremos na sequência do culto e adoração ao nosso Deus a participação especial da Sociedade Bíblica do Brasil, especialmente os pastores Reuel Kleiber e Ernie Seibert, que oportunamente serão apresentados. Nós convidamos neste momento o diácono Silvino Silvestre, presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil, para vir até a plataforma. Acho que alguém deve estar providenciando uma cadeira, mas antes disso, convidamos para fazer a leitura bíblica inicial. Fiquemos todos de pé para este momento em que será lida a palavra do nosso Deus. Saúdo os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais constante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Amém. Vamos cantar 215 do Inário para o Culto Cristão, Livro Santo, Sagrada Escritura. Livro Santo, Sagrada Escritura, és a firme palavra de Deus, que não muda, jamais envelhece e transmite a mensagem do céu. És espelho, martelo de espada, és o amigo melhor do cristão. Livro Santo, divina palavra, Ainda de pé, convido a todos para orarmos. Senhor, nosso Deus e querido Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui louvando e engrandecendo o teu santo nome. Esse dia tão especial para todos nós, cristãos brasileiros, em qual comemoramos o dia da Bíblia, Senhor. Obrigado, Deus. Lembramos também dos tradutores que trabalharam arduamente por tantos anos traduzindo a Bíblia Sagrada a qual temos hoje. Sabemos, Deus, que ainda no nosso Brasil, tantas pessoas, muitas tribos indígenas, por exemplo, ainda não têm o texto traduzido. E agradecemos também pelos missionários que se dedicam à tradução para esse povo, para esses povos, ó Pai. Também estamos felizes e gratos a Ti pelo Luz no Nordeste, Pai. Hoje estamos comemorando também 5 anos desse maravilhoso projeto. Temos certeza que nasceu em Teu coração, ó Pai. E muitas vidas já foram alcançadas através dele. Assim, essa é a nossa oração. Recebe, Senhor Jesus, e oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Neste momento ouviremos o coro Capunga entoando A Quem Me Amor Assim, música de Dema Júnior. Cristo, que sempre
Graças a esse Deus que nos ama assim, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos dá lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, é que estamos hoje reunidos aqui para agradecer as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, para pedir cuidados especiais sobre nossas vidas, sobre a vida de amigos e irmãos nossos. E esse é o momento de oração, que faz parte da liturgia do culto na nossa igreja. Nós citaremos alguns nomes de pessoas ligadas à nossa igreja que precisam de orações. São eles: Petros Henrique, Marília Albuquerque, família, a irmã Emília, esposa do irmão Veloso, Noemi Ramos, irmão Josiberto, Eliane Melo, Lígia Fontes, Edil Paranhos, o pai da irmã Josélia, o senhor José Luiz, o pai do pastor Hélio Moraes, irmão Zavan, Gláucia Rocha, Marísia, Jaqueline Gomes. São pessoas que, ligadas à nossa igreja, precisam experimentar de mais proximidade o amor de Deus, porque estão passando por dificuldades na área de saúde, na vida profissional, e precisamos que nós, como povo de Deus, intercedamos junto a Ele por essas pessoas. Nós devemos também orar pelas famílias enlutadas. Na quarta-feira faleceu a senhora Deia Oliveira, mãe da irmã Cátia Macedo. Devemos continuar orando por essa família. E faleceu hoje pela madrugada o primo do irmão José Ferreira. Devemos orar por essas famílias, incluindo os nomes que foram citados e agradecendo a Deus a palavra dele, o amor que ele tem por nós. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti porque nós podemos experimentar e sentir o Teu amor. Nós podemos sentir que não há distância entre nós, mas o Teu amor nos aproxima. Nós pedimos, ó Pai, pelas pessoas enfermas, as quais foram citados os seus nomes aqui, também por aquelas que uma ou outra pessoa que tem lembrado em seu coração e tem orado e que nós não sabemos, mas Tu conhece cada coração aqui, sabe a necessidade deles e sabe os seus pedidos. Pedimos ao Pai que Tu visites a cada um deles, dando-lhe, Senhor, a resposta necessária às suas orações, que Tua vontade prevaleça na vida de cada um de nós. Nós Te pedimos, ó Pai, pelas famílias enlutadas, nesse momento de dor, de separação, Tu estejas confortando e consolando a cada um deles, Senhor, que a ausência do ente querido seja suprido pela Tua presença de uma forma bem intensa e que haja, Senhor, à medida do desenrolar dessa partida do ente querido, o Teu conforto, a Tua bênção e Tua direção sobre essas famílias. Nós Te agradecemos de uma forma muito especial, Pai, porque nós temos e podemos ler, estudá-la e falar dela livremente, a Tua palavra aqui no Brasil. Nós Te agradecemos por essas bênçãos e pedimos que Tu continues a falar aos nossos corações no decorrer deste culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós teremos a participação especial do pastor Marcos Gladstone, ou Gladstone. O nome dele já é feliz, né? E é uma pedra feliz. Nós o convidamos aqui para esse momento especial de gratidão pelos 5 anos do projeto Luz no Nordeste. Pastor, com a palavra. A graça e a paz do Senhor seja com todos. Essa noite é muito especial para nós que fazemos a Sociedade Bíblica do Brasil. Estamos, além do Dia da Bíblia, comemorando 5 anos do projeto Luz no Nordeste. Eu lembro-me do dia de ação de graça, quando nós lançamos esse projeto. Foi exatamente aqui, na Igreja da Capunga, que fizemos o culto. O projeto Luz no Nordeste, ele faz parte de um grande programa da Sociedade Bíblica chamado Luz no Brasil. Nós temos alguns veículos e com esses veículos nós semeamos a palavra de Deus e também levamos assistência e amparo social às pessoas.
Nós temos na cidade de Belém um barco que se chama Luz na Amazônia. Nós temos também um ônibus na cidade do Rio de Janeiro e temos outro ônibus na cidade de Curitiba. E aqui o nosso veículo é um caminhão. Esse caminhão foi um projeto em parceria da Sociedade Bíblica do Brasil com a Sociedade Bíblica da Escócia. E há 5 anos nasceu com foco de levarmos esse amparo e essa assistência ao nosso povo nordestino. Na época eu era o secretário regional aqui em Recife e coordenava as ações da Sociedade Bíblica na nossa região. E o Luz do Nordeste, ele alcança atualmente 4 estados da nossa região. Pernambuco, porque nós estamos aqui, a Paraíba, o Rio Grande do Norte e o Ceará. Esse caminhão, ele trafega por essas estradas e pelos sertões, e o programa tem um objetivo, irmãos, de prestar serviços de assistência social para as famílias e indivíduos que vivem em situação de vulnerabilidade social. O propósito é o fortalecimento de vínculos familiares, vínculos com a sociedade, principalmente vínculo com Deus, o nosso Senhor. No nosso programa nós temos várias linhas de ação. Quando esse caminhão ele vai para alguma cidade, e já fomos muitas vezes com a Igreja Batista da Capunga, nós levamos assistência espiritual principalmente, assistência social, assistência médica, assistência odontológica, mobilização social, educação e cultura, promoção de cidadania, incentivo ao voluntariado. Tudo isso está envolvido em uma ação do programa que acontece, na sua grande maioria, em finais de semana. O público-alvo dele é exatamente a população contemplada na lei orgânica de assistência social. As crianças, os jovens, os adultos, os idosos, gestantes, pessoas com deficiência são o nosso público-alvo. Lá nas ações, nós buscamos promover a saúde com foco prioritário na prevenção, oferecer assistência médica, promover palestras educativas, doar medicamentos prescritos por médicos. As especialidades principais que levamos e que nos são solicitadas são clínicos gerais, pediatra, optometria, também muitas vezes ginecologia, nós temos urologia, procedimentos de enfermagem. Também realizamos palestras de prevenção, como por exemplo do câncer de mama, doenças sexualmente transmissíveis, nutrição, orientação para gestantes, qualidade de vida, são algumas palestras oferecidas. Há uma ação também muito forte na prevenção odontológica, como palestras sobre a higiene bucal. O escovódromo é um lugar onde nós ensinamos as crianças a fazerem a sua higiene bucal e com educação, distribuição de kits para escovação, aplicação de flu, muitas vezes detecção de câncer na boca das pessoas que não têm acesso a esse modo de saúde. Nós também promovemos higiene e beleza, tratamento de beleza para as pessoas na promoção da cidadania. Mas um foco importante do nosso programa, qualquer ação que a Sociedade Bíblica faz, ela sempre está envolvida com a Bíblia. Nós temos os programas de impacto social, mas com a Bíblia, porque nós semeamos essa palavra. E na assistência espiritual, nós doamos escrituras sagradas a todas as pessoas que são atendidas, a todas as famílias, as crianças que chegam até o projeto, elas saem com uma escritura, com uma palavra, com uma Bíblia, um Novo Testamento, um livro infantil, qualquer que seja, mas é importante isso. No amparo espiritual, ele não tem uma conotação doutrinária, ele divulga a Bíblia e a mensagem da Bíblia e o poder transformador da palavra de Deus, promove o resgate de valores éticos e morais e oferece palavra de conforto e orientação às pessoas. Na promoção à cultura, quando você for conhecer o caminhão que está estacionado aqui do lado, você vai ver que ali nós temos um museu. Nesse museu você encontra Bíblias dos mais diversos idiomas, Bíblias nas suas línguas originais. Nós temos perfume da Bíblia e nós levamos isso ao sertão nordestino, do nosso estado, às comunidades, para que as pessoas também possam mergulhar nesse mundo da Bíblia e conhecer um pouco
da palavra que transformou e que Deus nos deu. Os recursos é o caminhão que está aí do lado. Esse ano ele ganhou uma nova roupagem com motivos mais nordestinos. Ele, como falei, ele tem um museu e também 2 consultórios médicos que compõem a estrutura do caminhão para nós darmos esse atendimento. E tudo isso nós fazemos, irmãos, contando com um grande número de voluntários. Se não fossem os voluntários, esse projeto não aconteceria. Somos gratos pela vida de todos eles e muitos aqui presentes que nos dão a alegria de juntos fazermos esse trabalho. Outros também ajudam como ofertantes, pessoas que mantêm esse programa, que necessita de um volume alto de recursos e também estão aqui presentes. Somos gratos a vocês por isso. Um balanço rápido do que aconteceu nesses últimos 5 anos. Nós visitamos 4 estados, porque não conseguimos ir mais distantes. Nós visitamos 30 municípios. Nós atendemos 30.187 pessoas foram beneficiadas. E nesses 30 mil, houveram 60.932 atendimentos. Porque às vezes nós voltamos para a mesma cidade e atendemos uma segunda vez aquela mesma pessoa. E nós somos gratos a Deus pela vida de todos vocês que nos ajudaram. E o testemunho de algumas pessoas, isso reflete também o trabalho de vocês. A vinda do caminhão trouxe conhecimento e aproximou mais a comunidade da palavra de Deus. Sem a Bíblia, não haveria sentido de viver e de lutar. É um testemunho de uma beneficiada chamada Adriana Gomes de Lima. O Luz do Nordeste traz muitos benefícios à nossa comunidade, proporcionando atendimento médico e trazendo a palavra de Deus. E saúde e a vida. Marinete Maria de Arruda foi quem deu esse testemunho. Que Deus nos abençoe e que possamos comemorar 10 anos, 15 anos, 20 anos, até a volta do Senhor Jesus, que juntos venhamos a semear essa palavra que transforma a vida. Deus abençoe e somos gratos à Igreja da Capunga, que é um dos parceiros nossos nesse trabalho. Nós pedimos a todos a ficarem de pé. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus neste momento, por esse ministério, por todos os frutos que Ele tem dado. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos todas as copiosas bênçãos que tens derramado sobre os teus filhos em toda a face da terra. Em especial agradecemos, Senhor, os 5 anos de ministério deste tão belo projeto que se tem dedicado a difundir a Tua palavra a todos os rincões deste país. Nós te pedimos, Senhor, pelas vidas de todos aqueles que direta ou indiretamente têm contribuído para esse ministério, um trabalho árduo que exige muita dedicação, muita renúncia e abnegação. Renova, Senhor, as forças de todas essas pessoas, servas Tuas. Renova, Senhor, as suas forças e renova as Tuas misericórdias, para que também nós todos não sejamos consumidos. Muito obrigado não só por essas bênçãos, mas pelas bênçãos que tens derramado sobre esta igreja, que recebe esse ministério e sabe reconhecer a sua importância. Se conosco no restante deste culto, pois nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podeis sentar. Estamos iniciando o nosso momento de dedicação dos dízimos e ofertas. Convidamos os irmãos diáconos para realizarmos esse trabalho. Queremos falar aos nossos irmãos e amigos visitantes que este momento é de inteira responsabilidade dos membros desta igreja e que os irmãos e amigos podem se sentir à vontade, não se sintam constrangidos neste momento.
mas se você desejar participar, pode fazê-lo nesse instante. Em 2 Coríntios 9, nós lemos o seguinte, 9, versículos 7 e 8. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Eu gostaria de convidar toda a amada igreja para louvar juntamente conosco, amém? Eu mais perto quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre de rogar, mais perto eu quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com os serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Rei, de ti. Amém.
Em Romanos, capítulo 11, versículo de 33 a 36, nós lemos o seguinte: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Convidamos o irmão diácono Carlos Spakov para nos levar a Deus uma oração de consagração dos dízimos e ofertas. Senhor nosso Deus, nós te somos agradecidos porque o teu amor se revelou não só em Cristo Jesus, mas também na inspiração dos teus servos, que vieram nos trazer o teu recado, a tua mensagem, o teu plano de salvação e de apoio a todos quantos necessitam. Nós te agradecemos porque esta palavra é viva, poderosa e eficaz. Te agradecemos porque ela é luz e bússola para as nossas vidas. Que elas realmente possam ser para todos aqueles que ainda não têm tido uma experiência contigo. Que esta palavra se manifeste de tal maneira que haja em todas as pessoas o conhecimento, o sentimento, a solução, a resolução de aceitação, e que assim venham também ter a Cristo como Salvador. Nós queremos te agradecer pela vida do pastor desta igreja e solicitar, Senhor, de ti os teus cuidados, e agradecer pelas conferências que ele tem realizado, e que ele possa ter um retorno feliz, e que o teu nome lá tenha sido engrandecido através das mensagens. E agora, Senhor, pelas ofertas que foram trazidas ao teu altar, que tu administres elas de tal maneira que o teu nome seja engrandecido, no nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva. A palavra de Deus em Salmo 119, versículos 98, 101, 103 a 105. O teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos, pois está sempre comigo. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Podem se assentar. Nós iremos cantar neste momento É Divina, Sábia e Pura a Palavra do Senhor, do HCC número 214. Pecador
Você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro Capunga, entoando Guardai Meus Ensinos, música de Ralph Manuel. E na sequência a mensagem com o reverendo Ernie Selbert. Os irmãos estão vendo que hoje eu estou colocando mais um tijolo no céu. Nós sabemos que nosso pianista está em lua de mel, nosso organista não pôde vir, mas
o trabalho não pode parar. O regente vai pianista, o presidente vai pianista, a irmã solista vai regendo, e assim é o reino de Deus, que chama sempre a quem estiver disposto a servir. E nesse momento nós teremos mais um servo do Senhor que vai nos trazer a mensagem que Deus tem preparado para os nossos corações, através do pastor Ernie Seibert. Agora acertei o nome do pastor, não é? Ele é secretário de Comunicação e Ação Social da Sociedade Bíblica do Brasil. Pastor, estou até com medo de chamar o senhor aqui, porque veja só a disparidade, não é? Mas certamente a mensagem vai ser do tamanho do pastor. E me perguntaram quanto tempo deve ser a pregação. Eu digo, olha, normalmente a mensagem vai de 20 minutos a 30 minutos. Há pregadores que chegam, pregam 40, 50. Teve um que pregou 2 horas e nunca mais voltou, mas é uma coincidência, viu? Mas fique à vontade, o Espírito Santo vai falar ao seu coração para trazer a mensagem que Deus quer que nós escutemos. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus esteja com todos nós agora e sempre. Amém. Quando o pastor falou que pelo tamanho do pregador a mensagem seria, pensei, será que ele vai dizer cumprida? Eu lembro dos tempos de estudantes dos seminários que contavam muita história sobre isso, né? Diz que o sermão do sujeito era um sermão espada. Ele saiu todo orgulhoso, depois ele ficou sabendo que era comprido e chato. Eu espero que hoje não seja assim. Vocês sabem, irmãs e irmãos, que a razão pela qual estamos aqui e nesse culto, em primeiro lugar, é louvar a Deus. Mas em segundo lugar é lembrar 2 acontecimentos especiais. São os 5 anos do Ministério da Sociedade Bíblica com o programa Luz do Nordeste aqui nessa região, tendo esse belo veículo que aqui está. E a outra razão, que é mais importante ainda, é para celebrarmos o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia é o 2º domingo de dezembro. Eu quero juntar essas 2 coisas numa só. Vocês acham que as pessoas, saindo aqui da igreja, que as pessoas aqui no mundão de Deus estão com muita vontade de ler a Bíblia? Quando eu vinha vindo para cá e nós nos atrasamos no culto, a gente pegou um congestionamento, a gente vinha aí da região da Boa Viagem, e a coisa não andava, eu digo, mas vai gente para o culto hoje à noite, não é? Porque está congestionado o trânsito, deve estar todo mundo indo para o culto. Até que de repente parou o trânsito tão intenso e a gente viu que o pessoal estava entrando à esquerda e me disseram, vai todo mundo para o shopping. Se a igreja brigasse com o shopping, aonde é que ia mais gente? E aí a gente tem uma ideia mais ou menos como é que as pessoas estão preocupadas com a leitura da Bíblia. Não é que o pessoal que vai para o shopping não leia a Bíblia. Eu também vou no shopping e leio a Bíblia. Mas no nosso mundo de hoje é muito difícil o incentivo à leitura da Palavra de Deus. Como fazer com que na prática as pessoas sintam vontade de ler a Palavra de Deus? E aí eu vou contar uma história que aconteceu alguns anos atrás, fazem mais ou menos 5 anos, bem no início do programa Luz no Nordeste, e foi motivado pelo programa Luz no Nordeste. Uma das primeiras viagens que o caminhão fez para a mobilização social, faltava voluntário na área de odontologia. Gente que pudesse examinar os dentes da pessoa e dizer, olha, você tem um problema, ou você não tem problema, você deveria tratar assim, ou devia tratar de forma diferente. Não era para tratar ali, mas para orientar as pessoas sobre a saúde dentária.
E aí, na época, o pastor Marcos Gladstone era o nosso secretário aqui no Nordeste. Ele pensou, de onde é que eu vou arrumar uma turma que pode ajudar? E ele foi numa faculdade de odontologia pedir ajuda aos estudantes daquela faculdade. Era um grupo de estudantes que se prontificou para ir como voluntários, arrumar umas cadeiras de praia para o pessoal reclinar, abrir a boca, lanterna para enxergar direitinho, e aí aqueles estudantes orientados pelo seu professor fizeram o diagnóstico e a orientação correta. Enquanto isso ia acontecendo um por um ali, as crianças iam tendo sua atividade e, enfim, toda a movimentação que o programa social faz. Quando terminou o dia, todo mundo saiu, cada um com a sua literatura bíblica, fosse um folheto, fosse um Evangelho de João, fosse um Novo Testamento, todo mundo contente saindo. E aí o pastor Marcos foi agradecer para aqueles voluntários da faculdade. Aqueles meninos e meninas, estudantes de odonto, não eram o que nós podemos chamar da classe pobre da população. Era uma faculdade particular, paga, e ali para poder estudar tinha que ter alguma retaguarda de casa. E um dos moços perguntou, pastor, será que a gente também podia receber de presente uma Bíblia? E o pastor disse imediatamente, sim, vocês foram voluntários, vocês participaram do programa, e aí ele providenciou uma Bíblia para cada um daqueles estudantes. E um dos estudantes, esse, pegou a Bíblia nas suas mãos e disse, não é que eu não tivesse Bíblia, mas na minha vida, pela primeira vez vai fazer sentido ler a Bíblia. Quando eu vi o que vocês estavam fazendo. Vocês perceberam? Não é que ter a Bíblia é um problema, mas fazer sentido ler a Bíblia. Quando é que faz sentido ler a Bíblia? Quando faz sentido na sua vida ler a Bíblia? É verdade, a gente que é de igreja, a gente já tem o hábito de ler a Bíblia, a gente lê. Mas eu me lembro de jovem, quando eu era jovem, algumas vezes que fez sentido ler a Bíblia. Quando eu tinha mais ou menos 17 anos, eu tive pedra nos rins. Não sei se é comum ter pedra nos rins nessa idade, mas eu aprendi que pedra no rim dói um bocado. Quem já teve pedra no rim sabe. Teve alguém aí? Dói, não dói? Dói muito. E naquele tempo eu passava noite e dia, passei uns 10 dias, e eu lembro, naquele tempo eu já era meio magro, moço magro, eu perdi 10 quilos de tanta dor. Eu parecia assim um saco de ossos. E aí, naquele tempo, eu orei muito. Eu falei com Deus, Deus, o que está se passando comigo? Eu tão moço, eu estou estudando, e naquela época eu já estudava no seminário, eu quero te servir. Senhor Deus, será que os meus dias estão no fim? De tanta dor que eu sentia daquelas pedras no rim. Naqueles dias fez muito sentido para mim ler a Bíblia, e eu procurava o consolo da palavra de Deus para aquela minha situação de vida. É assim, a Bíblia é um livro prático, a Bíblia é um livro bom para as necessidades do dia a dia. Dali a gente aprende lições que não são lições teóricas a respeito do sexo dos anjos ou coisas assim, mas são coisas que nos ajudam na prática, na vida do dia a dia. Quando Luz no Nordeste sai e vai ao encontro das pessoas nas suas necessidades, e cada um deles recebe a Bíblia, recebe a palavra de Deus, aquela palavra começa a fazer sentido para a vida das pessoas. É interessante, Deus quer que a sua palavra faça sentido na vida das pessoas. E a gente aprende isso na própria Bíblia Sagrada. Vocês sabem que no Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo 1, está escrito, no princípio era o Verbo.
E se a gente quiser traduzir isso na linguagem de hoje, no começo era a palavra. E a palavra era Deus, o verbo era Deus, a palavra era Deus. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem é a palavra que se fez carne? É Jesus. E por que Jesus se fez carne? Ele se fez carne, palavra que se fez carne, ele se humanou, e nós estamos aí pertinho do Natal, onde vamos lembrar isso de novo, para que as pessoas, nas suas necessidades, soubessem que há um Deus e Pai que as ama, há um Deus e Pai que as busca, há um Deus e Pai que perdoa e que em Jesus dá a salvação eterna a todos. Assim é a palavra de Deus. Ela toca a nossa vida, ela toca a nossa realidade. Em Jesus a palavra de Deus faz sentido, ela faz sentido na vida das pessoas. Por isso que quando nós unimos a ação social e o impacto bíblico na vida das pessoas, é a arma mais poderosa para mudar vidas. Eu lembro um ano atrás, mais ou menos, eu fui visitar no programa também social da Sociedade Bíblica um presídio lá no estado de São Paulo. Quando entramos naquele presídio enorme, conseguimos entrar num dos raios do presídio, ele era dividido em setores e não dava para ir tudo, até porque é grande demais para um dia só. Entramos ali com a voluntária que ia lá toda semana pregar a palavra de Deus aos presos. Dentro daquele pátio, de um lado estavam os chamados presos crentes, aqueles que se dispunham a ouvir a palavra de Deus. Cantamos com eles, oramos com eles, aquela senhora anunciou a palavra de Deus para eles e nós distribuímos Bíblias para eles poderem lá, pensando em sua vida, presos, lerem a palavra de Deus. Mas no outro lado, desse lado estavam os crentes, do outro lado estava o grupo dos não crentes. Eu não sei se vocês sabem, se visitaram o presídio, mas tem preso que tem o orgulho de ser uma má pessoa. Ele diz, eu sou bandido mesmo, e sou dos bons, eu não tenho vergonha de ser, e eu sou mau. E havia um jovem mais ou menos de uns 22 anos, ele cruzou os braços, encostou a perna na parede, ele me encarava e ele olhava assim, com a cara de mal. E eu pensei, pobre menino, tem idade de ser meu filho. E eu fui até ele e lhe perguntei, você quer uma Bíblia? E ele, com aquela cara de mal, me olhou e disse, não quero não. Aí eu disse, olha, você podia ser meu filho. E esse livro, para mim, na minha vida, já me fez tanto bem, que eu acho que você devia aceitar. Esse livro vai lhe fazer muito bem, mas você que sabe, você quer a Bíblia. E aí eu acho que Deus tocou no seu coração, e ele assim, bem encabulado, porque tinha os outros olhando para ele, então me dá. E eu entreguei a Bíblia, ele logo escondeu ela atrás, dentro da calça, e aí voltou com a cara de mal. Não sei o que Deus fez com aquela Bíblia na vida daquele moço, mas eu espero que para ele também tenha feito sentido a palavra de Deus na prática, porque é ali que a palavra de Deus faz sentido. E aí eu queria fazer uma ligação para o tema que nós estamos incentivando a todo mundo pensar no Brasil inteiro, nesse dia da Bíblia que hoje estamos celebrando, que é o tema Bíblia e família. Todos nós sabemos e temos família. Nós somos frutos de uma união familiar. Um homem e uma mulher em algum momento se uniram, o nosso pai e nossa mãe, e nós nascemos. Família no Brasil hoje é um dos assuntos mais sérios que existe.
Quando se fala em família, na maioria das vezes não se pensa num homem, numa mulher e em filhos. Se pensa em muita outra coisa, mas essas famílias muitas vezes estão desamparadas. E o tema que a gente quer chamar a atenção para dentro das famílias são dois membros da família, dois níveis de membros da família que merecem especial atenção. Esses dois membros da família são, de um lado, as crianças, de outro lado, os anciãos, os velhos. E aí nós escolhemos uma palavra de Deus, a do Salmo 71, versículos 17 e 18. O Salmo 71 é chamado Salmo do Ancião. É um velhinho fazendo uma oração para Deus. E nesses versículos ele diz: Tu tens me ensinado desde a minha mocidade, e eu continuo a falar das coisas maravilhosas que fazes. Agora que estou velho e os meus cabelos ficaram brancos, não me abandones, ó Deus. Fica comigo, enquanto anuncio o teu poder e a tua força a esse povo e aos seus descendentes. Essa palavra do salmista chama atenção para algumas coisas. Ele chama atenção para as gerações. A Bíblia fala de geração em geração. Geração hoje é um termo que a gente não valoriza mais muito. Nem se sabe direito o que é uma geração. Geração, o avô era uma geração, os pais a outra geração, os filhos a outra geração, os filhos dos filhos, os netos é uma quarta geração. Assim vai de geração em geração. Aqui nessa região do país também, há uns 50, 70 anos atrás, dentro das casas vivia mais de uma ou duas gerações. Era muito comum, especialmente no interior, que ao redor da casa ali estava o avô, a avó, os pais, os filhos, e às vezes até os filhos dos filhos se reuniam. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio. E o que o pessoal fazia quando terminava a lida do dia? Eles se sentavam juntos e contavam histórias. Uma geração aproveitava e ensinava a outra geração. Era assim que o conhecimento passava de uma geração para outra. E os que passaram por esse processo muitas vezes dizem: eu me lembro, meu avô dizia, eu lembro, meu papai falava isso, a mamãe me disse isso. E a pessoa diz: eu tento seguir isso ao longo da minha vida. Quem de nós já não ouviu ou falou coisa assim? Uma geração falando a outra geração. Pois esse conceito de geração, ele é muito importante na Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Deus quer que cada geração conte para outra geração as coisas maravilhosas que Deus faz. Deus espera que cada geração conte para outra geração aquilo que Deus fez e faz. Ou seja, qual é meu trabalho como pai? Meu trabalho como pai é contar aos meus filhos aquilo que Deus fez e faz. Ensinar aos meus filhos a palavra de Deus. E esse é um trabalho contínuo que nós deveríamos ter como famílias. As famílias deveriam ensinar isso aos seus filhos. Infelizmente, alguns conceitos modernos entraram, onde se diz: sobre religião eu vou deixar meus filhos decidirem, quando eles ficarem adultos, o que fazer. Ora, por que essa que é a coisa mais importante? Aquela que define o destino eterno de uma pessoa. Por que sobre isso querem que a gente se cale? Por que a gente não deveria ensinar os nossos filhos? É muito importante. E aí eu queria incentivar os pais que têm filhos pequenos em casa: contem histórias bíblicas para as crianças.
Quando eles são bem pequeninhos, normalmente quem põe eles na cama de noite é a mãe, ou é o pai, ou são os dois. Aproveite aquele momento. Antes de deitar, falem com eles, contem histórias, o filho pródigo, o bom samaritano, a história do nascimento de Jesus. Comprem livrinhos que tenham essas histórias e faça aquele momento um momento agradável de passar o ensinamento. Orem com eles, para que eles aprendam. Eu agora já estou com a alegria de ter 2 netinhas de 5 anos, 2 filhas minhas são mamães, eu tenho 2 netinhas. A minha alegria é comprar livrinhos de histórias bíblicas, e quando eu vou visitar as netinhas, eu sento elas no meu colo e digo, vamos ver essa história? E eu estou vendo que a criança é sempre a mesma. Ela diz, conta de novo, vovô, conta de novo. E aí eu vejo essa palavra aqui dizendo, agora estou velho, os meus cabelos ficaram brancos, e aliás são poucos os que estão ficando brancos, né? Não me abandones, ó Deus, fica comigo, enquanto anuncio o teu poder e a tua força a esse povo e aos seus descendentes. Como é bonito a gente poder fazer isso. E aí vocês têm o encontro das gerações que dentro de casa estão dos dois lados, a criança e o velho. Não é bonito esse encontro? Aliás, são 2 gerações muito abandonadas pela nossa sociedade, crianças e velhos. Crianças no Brasil inteiro, um problema nas cidades de qualquer tamanho, meninas e meninos de rua, meninos e meninas que não têm mais gosto de ficar dentro de casa, que vão para a rua e acham que ficar na rua é melhor que ficar com o pai e a mãe. É triste uma situação dessa. Crianças que às vezes ficam abandonadas com a babá televisão, onde ficam escutando histórias que não são as bíblicas, e aquelas histórias formam a sua mentalidade. Crianças que precisavam de uma geração contando a elas sobre o grande amor de Deus e sobre o ensino que Deus tem para as nossas vidas. Pois essa é uma parte importante da família, que a Bíblia tem alguma coisa a ensinar. E por outro lado, os velhos. No Brasil, o número de velhos cresce dia a dia. Se há poucos anos atrás éramos chamados país de jovens, hoje a população de velhos é maior do que a população de jovens. E o que fazer com os velhos? O que fazer com essa geração que está aí? Que está aí dependendo muitas vezes da sua entrada do INSS, da aposentadoria, e que às vezes com aquela pequena entrada até é arrimo de família. Ou por outras vezes velhos que têm mais poder aquisitivo e que não sabem outra coisa senão passar em loja de brinquedo e encher a vida dos netinhos de brinquedos e mais brinquedos e mais brinquedos, que eles até se aborrecem de tanta coisa que já tem. 2 extremos de uma mesma realidade. Pois a esses avós e a essas avós tem uma palavra especial. Aproveitem o tempo e disponham-se a ajudar a nova geração. Ajudar a nova geração para entrar nos caminhos do Senhor. Se tem uma coisa que interrompe o ensino da palavra de Deus, é quando uma geração não conta à nova geração o que Deus fez. Isso interrompe todo o ensino da palavra de Deus, porque esse ensino, fundamentalmente, Deus entregou para as famílias. Por isso, nesse dia da Bíblia, que hoje estamos celebrando, vamos nos lembrar de fazer da Bíblia um livro prático. Um livro prático para as nossas famílias. Que ele não seja apenas um livro para estar lá dentro de casa em algum lugar, mas que ele seja um livro para ser aberto, para ser usado, para ser ensinado, para orientar a nossa vida, para nos conduzir nos caminhos do Senhor. E que livro bom é esse? Porque ele ensina para nós que Deus perdoa, como nós devemos também perdoar uns aos outros. Que Deus nos ama como nós devemos amar uns aos outros. Que Deus quer nos fazer o bem como nós devemos fazer o bem uns aos outros.
Que livro bom para usar em família, porque ele não mostra coisas ideais, ele mostra coisas práticas da vida, que pode ajudar muito. Por isso agora queremos agradecer a Deus. Muito obrigado porque nos deste esse livro, muito obrigado porque nos deste a Bíblia Sagrada, e ajuda-nos a tornar esse livro o livro da nossa família. Que Jesus Cristo nos abençoe nisso. Amém. Eu acho que está todo mundo querendo saber quanto tempo deu, né? Mas o mais importante é que Deus certamente nos abençoou por meio desta mensagem simples, direta, objetiva e tão edificante. Neste instante, nós gostaríamos de chamar o pastor Reuel Kleiber. Agora acertei, que faltou o K. É que os nomes estão diferentes hoje também, não é? Pastor Reuel Kleiber, neste instante, registrará algumas homenagens aos parceiros e voluntários deste tão belo projeto. Pastor. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, nós ouvimos aqui, por exemplo, do pastor Marcos, algumas coisas e alguns números me chamaram a atenção. 5 anos do Luz no Nordeste, 4 estados atendidos, 30 cidades visitamos, mais de 30 mil pessoas nós alcançamos através do programa Luz no Nordeste. Veja a quantidade de trabalho, inúmeras viagens. Hoje à tarde eu tive a oportunidade de acompanhar aqui com o Flávio, a Márcia, o Josimário, a montagem do nosso caminhão. De fato, muito trabalho. E aí nós somos colaboradores da Sociedade Bíblica aqui em Recife, nós somos um total de 13 pessoas, 13 colaboradores. Eu imagino que jamais teríamos alcançado 30 cidades, mais de 30 mil pessoas, com essas 13 pessoas, com esses 13 colaboradores. Além do mais, desses 13 colaboradores, nós temos 4 colaboradores que estão ligados mais diretamente ao Luz no Nordeste. E aí precisamos muito da ajuda de parceiros e voluntários. E aqui essa noite se fazem muitos que já fizeram viagens conosco, atendimento, que já ajudaram a armar o caminhão, desarmar, enfim. E nós queríamos prestar uma homenagem a todos vocês. Eu gostaria de convidá-los, todos os voluntários, parceiros, que nesses 5 anos nos ajudaram a realizar esse tão maravilhoso projeto. Convidar a todos, se façam presentes aqui do meu lado direito, do meu lado esquerdo. Nós queremos prestar essa homenagem a você e também orar por todos vocês. Eu gostaria de convidar a vir até aqui, em cima, a nossa irmã Eli Maria. Isso. Todos vocês são voluntários da SBB no projeto Luz no Nordeste. Nada do que foi dito aqui seria realizado se não fosse o apoio de vocês. Que Deus possa recompensá-los. Que Deus possa incentivá-los até trazer novos voluntários a esse projeto. Precisamos do apoio de vocês, precisamos da oração da igreja, do apoio da igreja, do apoio dos voluntários. Todos vocês vão receber um certificado da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós vamos entregar simbolicamente a irmã Eli Maria, mas sintam-se homenageados. Vamos homenageá-la porque é a nossa
primeira voluntária, ou uma das primeiras voluntárias que nós tivemos no nosso projeto. A Sociedade Bíblica do Brasil presta homenagem a Eli Maria em reconhecimento por seu empenho e dedicação para a concretização do programa Luz no Nordeste, que desde 2009 vem levando a esperança da Palavra de Deus e atendimento integral a comunidades carentes da região nordestina, transformando a vida e a realidade social dessas pessoas. Recife, dezembro de 2014. Eu gostaria de convidar a Márcia e o pastor, o reverendo Erni, para entregar esse certificado à nossa irmã Eli Maria. Amém. Eu gostaria de convidar o pastor Marcos para fazer essa oração por todos os voluntários, parceiros desses 5 anos. Que Deus abençoe a todos vocês. Convido a todos a ficarem de pé, irmãos, para orarmos juntos. Eu sei que também alguns irmãos aqui da Igreja da Capunga já estiveram conosco em vários projetos e algumas cidades. Somos gratos por vocês também. Obrigado, Senhor, pela vida desses servos que Tu chamastes para estarmos juntos, semeando essa palavra e levando, Senhor, amparo e auxílio a tantas pessoas que necessitam. Obrigado, Deus, e com essa oração eu peço que Tu estejas abençoando as suas famílias, as suas vidas, renovando as suas forças e que hajam muitas outras oportunidades para levarmos o Teu amor às pessoas que necessitam. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós estamos chegando ao final deste culto, mais um momento em que podemos nos deliciar, não só com a palavra de Deus, mas sobretudo sentindo a presença do nosso Deus neste lugar. Não poderíamos encerrar o culto sem antes agradecer a participação especial da Orquestra Sol Maior. Muito obrigado por sua participação. A Orquestra Sol Maior faz parte de um projeto social em Jaboatão dos Guararapes. Louvamos a Deus por suas vidas. Neste momento, nós vamos encerrar com uma oração. A bênção apostólica será impetrada pelo pastor Gladstone. Nós oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio, que será feito pela orquestra, e vocês podem até tomar os seus lugares, por gentileza. E logo depois do pós-lúdio, nós teremos o processional de saída e os pastores irão até a porta para receber os cumprimentos e estaremos despedidos com a graça de Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai eterno,
Nós te louvamos, te adoramos e te rendemos graças, porque só tu és Deus. Nós te agradecemos em especial, porque através da tua palavra tu falas conosco e nós podemos sentir no nosso dia a dia a tua presença. Nós podemos experimentar um relacionamento direto, intenso e verdadeiro contigo, por meio da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai querido, sê com este trabalho tão profícuo que ele possa celebrar muitos mais 5 anos e que a tua palavra, Senhor, possa ser espalhada por toda a face da terra, atingindo aos corações que precisam conhecer as verdades tão preciosas ali contidas. Sê conosco, dá-nos da tua paz, acompanha-nos de volta aos nossos lares, pois nós oramos em nome do teu Filho e amado Jesus Cristo. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Eu convido a toda a amada igreja para louvarmos juntos o Noite Feliz.